dia a todos. Nesta 40ª edição das Oficinas Singulares, convidámos o João Pedro Coutinho. O nosso convidado viveu e cresceu na Marinha Grande, formou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, em planeamento urbano e territorial. Iniciou a sua carreira profissional em 2002 e mantendo a sua atividade como arquiteto em 2008 e 2009, reaproxima-se do desenho, participando das formações e cursos na área da ilustração e é membro da Associação de Urban Sketchers de Portugal desde 2018. Em 2020, após 25 anos como lisboeta, regressa à zona centro, vivendo em Fátima desde o início. Em 2021, a sua primeira edição infantil, Os Dias de um Traço, com o texto de Dora Rosa, da editora Tigre de Papel. Em 2022, expôs em Fátima e em São Pedro de Moel, e este ano esteve na Marinha Grande, revisitando os espaços de Joaquim Correia no Museu Joaquim Correia e São Pedro de Moel. Apresenta-se com Ócio à beira-mar. Bom dia, João Pedro. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada por ter aceito este convite. João Pedro, Nada, eu agradeço também. esta relação com o desenho, ela é antiga, é desde que se conhece, é coisa recente. Como é que surgem, nesse processo de relação com o desenho, surgem os Urban Sketches? Então, tentando responder às Às várias perguntas. questões que estão implícitas. A relação com o desenho, eu diria que é algo que vem desde muito cedo. Ou seja, eu já em criança e adolescente depois, sempre manifestei ou tive alguma curiosidade, ou uma ligação forte com o desenho. Acho que é relativamente comum e normal o contacto com o desenho quando somos crianças, até mesmo 2, 3 anos, né? O início desse processo. Depois, por alguma razão, algumas pessoas desligam-se do desenho, algumas crianças, e eu continuei sempre a desenhar e sempre tive esse hábito ou esse interesse. Hábito não é ainda hábito, porque isso já pressupõe uma certa consciência sobre a coisa. Era a curiosidade mesmo do desenho e o brincar através do desenho. Pronto, isso manteve -se sempre ao longo da infância e depois passou para a adolescência, para as aulas de educação visual, onde eu depois revelava também já ter alguma capacidade relativamente ao desenho, mas eu acho que precisamente por isso de nunca ter interrompido. Ou seja, quando era miúdo, passava muito tempo a copiar desenhos de banda desenhada, desde os Tipo-Patinhas aos super-heróis. Isso, apesar de tudo, mesmo que não seja consciente, vai-se aprendendo coisas, desde das formas e das proporções e da representação do corpo humano e por aí fora. Depois, no ensino do décimo ao 12º, mantive na área de artes. Na faculdade fui para a arquitetura, onde ainda há desenho, também cadeiras de desenho, pelo menos até o terceiro ano, de uma forma assim mais consistente. Isso talvez só mesmo no período entre o início do trabalho de 2002 até o que referiu, cerca de 2009, é que houve ali algum desligar, mas talvez por estar num contexto diferente, ou seja, estar a iniciar uma profissão que me absorvia mais e que eu não conhecia até certo ponto, embora eu tivesse sido formado na faculdade, mas nós quando começamos a trabalhar é que de facto começamos a entrar mais profundamente na profissão, neste caso na arquitetura. Depois eu próprio, como referiu também na introdução, fiz um esforço para não me desligar do desenho e para retomar essa ligação,
arranjando, digamos assim, motivos ou obrigações para me pôr a desenhar. E daí essas formações e esses cursos, que foram vários em vários anos, os de maior duração e os de menor duração. Os Urban Sketches surgem através, a entrada especificamente surge através de uma pessoa amiga que já estava ligada e que me convidou a vir participar num encontro daqueles informais em Lisboa. E depois, a partir daí, eu comecei gradualmente a participar com maior regularidade e a acompanhar a agenda e o que é que acontecia, culminando ainda no próprio ano de 2018, que é aproximadamente o ano em que eu me torno associado nos Urban Sketchers, em que participei como voluntário no Simpósio do Porto, ou seja, o Simpósio dos Urban Sketchers Internacional, que foi organizado cá em Portugal, e no Porto em concreto. Desde essa entrada, hum, o que é que, sei se de facto a relação com estar no sítio, estar em grupo, muda alguma coisa na prática de um sketcher. O que é que poderá eventualmente trazer de acréscimo de experiência de quem gosta de desenhar neste contexto? Então, para mim, eu diria, eu já tinha alguma prática do desenho ou algum hábito de desenho com alguma regularidade. Uh, não tinha era a noção de que tantas pessoas estavam interessadas nisso. Portanto, aquilo que eu vejo como mais-valia é o contacto com pessoas com, portanto, backgrounds completamente distintos. Há pessoas que estão, de facto, ligadas ao desenho por via do processo educativo ou da formação, sejam eles arquitetos, sejam pintores, artistas de outras áreas ligadas à formação artística, mas também acho muito interessante pessoas que só adquiriram essa ligação ou retomaram, acho que é mais interessante dizer retomaram essa ligação muito mais tarde na sua vida, mas que não são dessas áreas, ou seja, não são das áreas do ensino artístico. São pessoas com profissões totalmente distintas. Portanto, essa diversidade acho que é uma coisa que eu achei muita piada quando comecei a contactar com o grupo dos Urban Sketchers, mais focado em Lisboa, que era onde eu estava na altura. Depois também tomar contacto com a diversidade de abordagens que as pessoas fazem ao desenho e às soluções gráficas que usam para texturas, representações, cor, a diversidade também dos cadernos que as pessoas depois constroem ao longo do tempo. No fundo, foi um pouco isso que também me fascinou e que me fez aproximar. Para além de que ser mais um pretexto em companhia e em convívio para desenhar. E não sei se consigo partilhar isto. Permitam-me que me apresente. Eu sou um traço giro, mesmo muito giraço e modesto, como já se vê por este pequeno pedaço da história da minha vida, que aqui vos conto sem grande embaraço. Estou aqui para vos falar dos meus dias. Ao acordar, espreguiço-me, penteio-me e lavo-me e faço-me em laço. Depois saio para onde há ruas, jardins e muito, muito espaço. Se nessas andanças encontro um amigo, dou-lhe logo um abraço. E à noite, quando finalmente me deito, sinto cá um cansaço. João Pedro, este é um dos livros que ilustro e o que eu pergunto é se esta prática, até que ponto é que esta prática de desenhar no sítio e outras coisas completamente distintas, até que ponto é que ela não potencia depois o outro lado criativo que é desenvolvido, por exemplo, aqui, neste caso, ao nível da própria ilustração. Sim, eu acho que as coisas acabam por estar ligadas de alguma forma. Eu, eu acho que, pronto, quando eu me apresento e digo que faço alguma atividade na área de ilustração, tenho sempre algumas reservas relativamente a isso, porque eu não faço isso profissionalmente, ou seja, já fiz algumas coisas que tiveram algum tipo de utilização comercial, isto, pronto, ajudando pessoas amigas, fazendo vários tipos de coisas, logotipos, coisas desse género, pronto. Mas, de facto, a ilustração de um álbum infantil,
por exemplo, ou de um livro, de um texto infantil, que foi este caso, para mim representou mesmo assim um salto quase no escuro, embora já tivesse tido algum tipo de formação na área de ilustração e tivéssemos feito alguns exercícios do tipo ilustrar uma história, ilustrar um texto, mas eram exercícios em contexto ainda de formação e um pouco académicos. E depois fazê-lo de facto foi um desafio, pronto, pelo qual eu nunca tinha passado e até certo ponto não saberia ou não sabia se estaria à altura do desafio. Hum. O tipo de registro que eu uso predominantemente, e eu acho que isso diria que se aplica a tudo, é um tipo de desenho que tem muito que ver com a observação, é um tipo de desenho figurativo. E isso também foi um pouco usado nesse livro. O livro só agora muito brevemente, é um texto curioso em rima, escrito por uma pessoa amiga, conhecida, e que fala de um traço. Ou seja, logo aí a história é um bocadinho sui generis, porque são os dias de um traço, ou seja, ele conta como é que é o seu dia a dia e a ideia da ilustração partiu disso mesmo. Ou seja, seria interessante, isto depois foi desenvolvido em conjunto com a autora do texto, seria interessante que esse traço, que ele narra mais ou menos os seus dias, o seu dia a dia, pudesse ter algo de. Tem um princípio que não sabe exatamente qual é, e depois que tivesse sempre uma continuidade ao longo de todo o livro. E para esse fim criámos um formato que é um desdobrável, um fólio, e o traço realmente nunca para, e eu desenhei-o assim também, ou seja, tendo um ponto de início e depois sendo sempre em contínuo e passando e cruzando e etc., definindo formas e depois desfazendo novamente e depois continuando novamente. Pronto, foi uma ideia barra exercício que já tinha experimentado talvez até antes, mas que depois pus em prática neste livro. O traço, para todos os efeitos, é o elemento, ou a linha neste caso, não é? É o elemento, é um elemento predominante no seu registro. Aqui estamos, eu gostava que falasse um bocadinho do desenho, e se tiver algum episódio particularmente que queira destacar relativamente a alguma história que tenha os desenhos que aqui apresentem, gostava que, se quiser partilhar connosco, que eu faça. Os desenhos marcam-nos sempre de alguma forma, não é? É difícil de nós esquecermos aquele instante em que as coisas aconteceram, ou aquele momento, ou aquela situação em particular, penso eu, não é? Portanto, estar num sítio a desenhar algo é a partir de outra forma de registro nos nossos no nosso cérebro e na nossa memória. Portanto, aqui pergunto-lhe primeiro se quer dizer alguma coisa sobre a página e se ao fim destas diferentes imagens se lembrar de algum momentos de destaque, peço que o faça. Então, relativamente a este desenho, eu normalmente tenho os cadernos de desenho normais, ou seja, com a lombada em que são de dupla folha, e a determinada altura, quando comecei, portanto, eu estava em Lisboa a viver, e a partir do primeiro confinamento geral já estava, já tinha, portanto, já andava a vir com alguma regularidade a Fátima, que a minha mulher é de cá, e coincidiu, portanto, o início da minha estadia em Fátima com o início do primeiro confinamento geral e com a pandemia do Covid. Um, para também diversificar um pouco e não estar sempre a desenhar nos cadernos, comecei a fazer algumas experiências com os blocos de desenho, ou seja, em que as folhas permitem ser individualizadas. E comecei a fazer ainda não sabia muito bem com que fim é que iria utilizar, mas comecei a fazer uma espécie pronto, tem que ver com os urban sketches, ou com o urban sketching em geral, que é um lado também de reportagem. Ou seja, eu estava numa cidade que eu não conhecia assim tão bem, em que o fenómeno religioso, neste caso, tem um papel muito importante,
E eu fui fazendo um conjunto de desenhos que depois, ao fim de 5, 6, 7, eu fui depois pensando sempre com esse cunho de reportagem também, ou seja, é uma reportagem um pouco pessoal, era quase a minha apropriação deste território. Pensei, olha, poderia ser interessante, se houvesse essa possibilidade, de vir a expor, caso alguma entidade, neste caso a Câmara Municipal de Orem, que gera o espaço do Posto de Turismo de Fátima, que foi onde depois veio a ocorrer a exposição, seria interessante, eventualmente, e seria uma primeira vez, e foi a primeira vez, poder existir uma exposição, alguém interessasse por fazer essa exposição. E assim fiz, eu fiz esse contacto preliminar ao fim de algum tempo de já ter alguns desenhos, e a Câmara de Orem acedeu a organizar essa exposição no Porto Turismo de Fátima, e depois, mais tarde, viemos a colocar uma data para isso poder acontecer. Eu ainda concluí mais uns quantos desenhos. Portanto, tem estas duas vertentes, ou seja, tem a vertente de minha pessoal de apropriação do território através do desenho, por um lado, e tem depois esta vertente já de orientação um pouco para a exposição que veio a acontecer, em que eu depois acabei por utilizar um registro gráfico, neste caso de predominância do traço preto, e utilizando sombras em tons de cinza para que depois todos os desenhos que fizeram o conjunto da exposição tivessem alguma coerência entre si. Não necessitavam ter, é que assim o entendi. Aqui neste caso foi, portanto, como todos acho que ainda nos lembramos, ou está bem presente na nossa memória, tudo parou. Neste caso, eu recorro aqui à própria assinatura do desenho para me relembrar, portanto, 2020, estávamos no primeiro ano ainda do início da pandemia. Ensaiou-se no verão. Eu, por acaso, depois a exposição ficou com uma espécie de organização paralela entre a história do Covid e a história dos desenhos. Ou seja, os momentos em que tivemos que, sei lá, passámos por tantas peripécias, desde fins de semana em que não podíamos, fins de semana que não se podiam passar em determinados sítios, como na zona metropolitana de Lisboa, assim, coisas assim um bocado surreais. E neste caso ensaiou-se no verão, algumas pessoas ainda terão recordadas disso, ensaiou-se no verão de 2020, assim uma espécie de primeiro retomar de normalidade, que depois mais tarde se veio a verificar que não era assim e que tivemos todos que voltar, entre aspas, para dentro de casa. Pronto, mas aqui foi, se não me engano, um dia, portanto, todos os 13, desde de março até outubro, aqui em Fátima, são celebrados de uma forma mais intensa, os 13, é a data 13, e neste caso é a peregrinação internacional do migrante. Eu acho que é esse o nome. Pronto, e é uma data também de muito afluxo, e eu, no fundo, quis ir ao santuário nesse dia, no dia 13, tentar perceber um bocadinho o fenómeno do ponto de vista da participação das pessoas, coletivo, e tentar registá-lo através do desenho. É interessante aqui uma. Tendo só aqui um parênteses, pronto, para aquilo que seria a afluência normal, se não fosse o contexto da pandemia, estariam muito mais pessoas do que estas que eu aqui represento. Isto foi um regresso muito tímido, não é? Porque houve ali também havia algumas restrições. Acho interessante essa demarcação, quando há bocado referiu, na verdade até usa a mancha, não é? Mas em tons de cinzento, que quase que liga toda a paisagem e a destaca das pessoas, paisagem construída, não é? A mancha construída acaba por se destacar e tornar-se de facto, não sei quais são os desenhos que fizeram parte da exposição, acredito que depois houvesse aqui alguma linha de traço contínuo, como fez no caderno no livro de ilustrou, não é? De elementos que vão passando de umas para as outras. Aqui Permitam-me que me apresente. temos uma experiência diferente, mas E eu aqui preciso lhe fazer uma é engraçado pergunta, porque, diga. que é, desde sempre que se ouve que há um desenho,
urban sketching, não é? Mas há um desenho do arquiteto. O arquiteto é marcado por uma determinada tipologia. Isso é assim? Acha que é assim? Encara isso dessa maneira? Ou, de facto, os arquitetos naturalmente se interessam por aquilo que é construído e é natural que também isso faça com que o foco seja outro? Não sei, é uma pergunta que. Assim, eu diria, não sei se tenho exatamente uma resposta, mas eu diria que no meu caso particular, eu noto que tenho uma certa apetência para me aproximar mais de objetos, ou em termos de curiosidade, ou daquilo que eu elejo para desenhar, tendo de me aproximar mais de edifícios, também não, e tenho algum interesse ou curiosidade, desenho com uma certa frequência pessoas que eu sei que é algo que muitas pessoas, muitos desenhadores, urban sketchers, fogem um bocadinho porque acham que é desafiante e porque as pessoas estão sempre a mexer e as expressões faciais é sempre difícil e que fique parecido com o que as pessoas, não é exatamente relevante, mas também é difícil. Mas sim, eu diria que talvez tenha um ponto de vista um bocado influenciado pelo facto de eu ser arquiteto, exercer arquitetura e, e focar-me por vezes em edifícios, mais do que noutros objetos. Dizendo isto, também noto e eu contacto, já tive ao longo da experiência profissional a oportunidade de contactar com muitos arquitetos, e constato que apesar de tudo, a ligação do desenho e da arquitetura é uma coisa que já não está assim tão viva quanto eu acho que já esteve em tempos. Ou seja, nós hoje, isto é um parênteses, mas os arquitetos trabalham muito ao computador, ou seja, têm um programa que é um estirador virtual, e o desenho pode já não existir até certo ponto, mesmo na prática da profissão. E eu acho que isso é uma coisa que, não sei, cada um devia ponderar se deve ser assim ou se não deve ser assim. Porque, por exemplo, para mim é muito importante e as duas experiências informam uma a outra, ou seja, influenciam-se mutuamente. Ou seja, o facto de eu desenhar com regularidade no contexto dos urban sketchers ou do diário gráfico informa a minha possibilidade de desenhar na arquitetura e a minha possibilidade e o desenho que eu faço em termos de pesquisa de uma fase inicial em arquitetura também transporto para os urban sketchers, ou seja, as duas coisas ligam-se e nesse sentido o estar à vontade com o desenho é uma ferramenta de trabalho muito importante para mim na arquitetura. Eu, por exemplo, posso estar numa reunião com um cliente ou numa obra e consigo, através do desenho, explicar aquilo que eu estou a pretender dizer, que só por palavras se tornaria abstrato, mas através do desenho torna-se mais concreto. E já me ocorrido o desenho inúmeras, centenas, milhares de vezes. Pronto. E acho que essa ligação acho interessante. Pronto, isto tem um pouco a ver com o tema dos edifícios e da representação, muitas vezes associada à perspectiva, ou que é uma coisa que os arquitetos fazem com mais frequência, digamos assim. Aqui o São Jorge, a escolha destes espaços, ela foi também pensada em função de algum propósito particular ou tem a ver apenas com a rotina ou com o momento? Este em concreto, eu por acaso é engraçado aquilo que disse há pouco, e é verdade. Ou seja, nós quase sempre lembramos muito bem do contexto e do que envolveu e de um conjunto de desenhos, ou o desenho. E neste caso em particular, eu lembro-me perfeitamente do que é que aconteceu. Eu tinha ido a uma sessão aqui ao São Jorge, e depois, quando terminou, vim cá para fora. Teve que ver com o início de uma série de experiências que eu comecei a fazer nesta altura, de desenhar sobre papel craft, e depois fiz várias experiências nesse sentido, não só usando para colorir, a linha é sempre o predominante em termos da definição do desenho, da definição principal do desenho, mas depois fazendo experiências com o lápis de cor, que aqui aparece, e também com marcadores de feltro, tipo caneta de feltro, assim com mais aguadas, que comecei a experimentar assim mais ou menos nesta altura. E então andava com um bloco já de papel craft. Aqui por acaso eu acho que ainda eram folhas soltas, mas depois comprei um bloco mais à frente, hum, para, pronto, para testar estas possibilidades. Inspirado num outro colega desenhador,
João Santos, acho que é esse o nome, que também partilha desenhos no blog dos Urban Sketches. E haverá muitas pessoas que já tinham sobre papel craft, mas realmente vi 2, 3, 4, 5, 6, vários desenhos e achava as soluções gráficas muito bonitas e interessantes e fui eu fazer as minhas próprias experiências. E, novamente, Isso já foi um bom bocado mais à frente em termos de cronológicos, mas sim tem a ver com esse. Ou seja, eu por vezes levava um caderno de desenho normal, folha branca, ou vários, e outras vezes transportava só este bloco de papel craft, e então, pronto, fui continuando essas experiências. Neste caso, já com um tipo de caneta que faz assim esse branco, que é tipo um ecrã, ou seja, tapa completamente o papel, a cor do papel, e jogar com essa. Portanto, foi uma coisa que também me chamou a atenção, era essa possibilidade do branco ser quase a expressão da luz solar do dia. uhum. O que é interessante é que aqui e a atitude, a forma como constrói o desenho, apesar de usar a linha, mas ela aqui já está, não sei se não é refém, mas quer dizer, o que se impõe é precisamente o que faz para tapar e fazer destacar, tapar o papel e fazer destacar as formas, neste caso as cores. ah, Portanto, a gestão aqui é um pouco diferente, não é? Normalmente, Uhum. normalmente quais são os materiais que usa ou que prefere utilizar? Se é que Pronto, prefere algum em particular? sim, eu não tenho assim uma grande quantidade de materiais. Uh, por exemplo, dentro dos Urban Sketches há uma parte significativa que tem uma ligação à aguarela. Eu não posso dizer que a tenha, embora já tenha experimentado, mas predominantemente são canetas de várias espessuras de linha preta, tipo aquelas canetas Pigma da Micron, Uhum, ou não sei se é exatamente, aquilo é uma marca japonesa, agora não estou a recordar a marca, acho que é Sakura. uhum, Sakura. Pronto, muitas pessoas usam, até para pessoas fora desta área, para fazer desenho técnico. Pronto, caneta preta de linha fina, e a várias espessuras, umas mais finas, outras menos finas, que é com a qual eu construo toda a base do desenho. O início é sempre a linha, ou quase sempre. Pronto, depois tenho, fruto de várias experiências, participação em alguns workshops específicos, ver outras pessoas utilizarem, adquirir mais um ou outro material, nomeadamente lápis de cor, que esse já vem desde quase da adolescência e da faculdade, tem uma caixa que eu tenho que ainda dura. Lápis de cera também, já usei, mas não é frequente, o lápis de cor é mais comum. E depois canetas de tipo feltro com a ponta tipo pincel mais aguadas, que é umas canetas de feltro um bocado específicas, mas não deixam de ser canetas de feltro, mas são mais fluídas em termos de manuseamento. Já usei também em tempos de tinta da China, mas não é tão comum. Uh, e uso algumas canetas com boião de água misturado com ecoline em alguns contextos para fazer sombras, aguadas, coisas assim desse género. Maioritariamente é a caneta preta de linha fina e alguns instrumentos simples para cor. É o que eu uso. Ou seja, tem assim um pequeno saco, um estojo, com o que eu levo, mais ou menos portátil, e é isso que esse estojo tem. Registro onde a mancha e se complementa. Isto é, não sei se é tinta da China, se é uma tinta, uma aguarela ouvida aqui. Não sei Aí é exatamente. mesmo, pronto, é um dos exemplos daquilo que eu estava a referir, ou seja, é a caneta preta de linha fina, ou penso que acho que foi só uma espessura de caneta que usei, e depois foi a tal diluição de Ecoline cinza com água. Aqui o preto e branco acaba. O que é que no seu desenho, quando passa de uma coisa, de um tipo de registro, não é um tipo de registro, porque o registro é personalizado, não é? Mas sempre que vai alternando
outra cor e algumas experiências, isto tem a ver com um sentido de procura ou de quebra de rotinas. O que é que hum, o que é que o faz de vez em quando Uhum. dar aqui um salto, ou não sei se é um salto, é passar para outra, não é? Aparentemente as pessoas tendem a. Não é verdade isso que eu ia dizer. As pessoas não tendem a ficar num determinado registro. Aliás, é típico de quem procura, não é? E é uma espécie quase de atitude criativa, essa coisa de se ir tentando ou superar ou procurar novas soluções. Aqui o João Pedro estava não sei, em termos cronológicos, que eu não estive aqui a acompanhar. Este é de 2000. Portanto, foi numa fase em que os desenhos aconteciam a preto e cinzento. Portanto, isto é, julgo eu, mais ou menos contemporâneo do trabalho que mostrou logo no início daquela paisagem em Fátima. É. Não sei se faz parte do mesmo. Pronto, neste caso em particular, e pegando aquilo um pouco nessa introdução que estava a referir da variação em termos de abordagens, este é muito próximo, sim, em termos de data do outro que era no Santuário. Eu, de facto, como é que eu hei de dizer? Eu não faço assim uma planificação muito grande, ou seja, quando parto para o desenho, posso começar, ou começo quase sempre, embora possa haver uma outra exceção em que já fiz diferente, pela linha. Portanto, faço um desenho de linha preta sobre as páginas brancas. Pronto, admitindo que é, neste caso, um caderno branco. Depois tem muito a ver com o momento e sem muita reflexão da minha parte. Ou seja, eu olho para aquilo que tenho ali à disposição em termos ou de material de colorir, ou neste caso para dar diferentes texturas ou distâncias. E pronto, e é um pouco. Tem um bocado também que ver com. E é uma coisa que a mim dá bastante prazer no desenho. Ou seja, o desenho, se eu estiver num contexto da arquitetura, tem um determinado objetivo ou tem um determinado fim. Ou seja, também é um desenho de pesquisa. Por exemplo, numa fase inicial do projeto, eu estou ainda a procurar o que é que vou fazer, através do desenho também. Mas, de certa forma, para eu desenhar a arquitetura nesse contexto, eu quase que tenho que primeiro imaginar o espaço na minha cabeça para depois tentar transportar para o desenho. Ou seja, essa criatividade primeiro acontece antes no cérebro. Aqui neste caso, quando é o desenho que eu digo mais lúdico, ou seja, desligado de uma obrigatoriedade de trabalho, eu muitas vezes inicio o desenho e posso dizer que um desenho deste tipo, para mim, acontece assim à volta do espaço de uma hora. Eu começo o desenho sem saber exatamente onde é que ele me vai levar, onde é que eu vou terminar em termos de resultado final. Ou seja, é um processo também ao longo da forma como o desenho está a evoluir que eu vou descobrindo o que é que o desenho está a pedir em termos de solução. E talvez por isso eu sou bastante eclético nas abordagens gráficas que faço. Ou seja, talvez o momento ou o contexto puxa-me para uma determinada coisa que eu não sei muito racionalizar nem explicar, e por aí eu uso muita cor ou pouca cor, ou mais. Portanto, apesar deste desenho coincidir com o outro, não tem que ver exatamente com o período em que eu estivesse a testar soluções, porque se calhar na página seguinte deste caderno, agora não sei de cor, estou a dizer de cor, mas podia ter um desenho já com um registro completamente diferente deste. E essa variedade e diversidade realmente é uma coisa que eu não digo que cultivo porque não faço de propósito, Mas dá-me acontece. prazer, dá-me prazer fazer diferente sempre, Uhum. digamos assim. Sim, Mas daí eu dizendo que perguntar. Sim. creio eu que todos nós, desenhadores, temos alguma zona de conforto, que é uma palavra que hoje em dia se usa muito. Ou seja, se me pedirem para fazer uma coisa rápida, eu se calhar vou usar uma solução que já conheço melhor. Ou num contexto até de ilustração de trabalho de ilustração.
Mas se estiver num domínio em que é este, o desenho lúdico, aí não tenho nenhum tipo de preocupação e faço aquilo que me apetecer, no fundo. Nós, portanto, cá está. Aqui, por oposição aparece cores, não é? Novamente, na sequência do desenho, não sei este Sim, sim, um pouco mais. 2022. E também teve que ver com o contexto já de eu saber que iria acontecer uma exposição e daí estar numa folha isolada e não ser um desenho num caderno. Porque depois a passagem dos cadernos, como sabemos, né? A digitalização, o meio do caderno, e Difícil. depois perde-se ali um pouco de desenho. E como era para a exposição, teve que ser mesmo em folhas soltas. E eu aqui, por exemplo, tomei a decisão de que seria a linha preta, algum cinza para dar alguma profundidade em alguns casos, e depois haveria sempre um elemento de cor, só uma cor, que destacava alguns objetos. Pronto. E é E, este ritmo que eu acho fantástico. Não é só a perspectiva, porque há aqui um controle da perspectiva. Como é que se tiver que dar um conselho a alguém que está a iniciar este processo, está a querer sketcher, terá alguma dica que lhe assim, pois, rapidamente, eu, não é? às vezes Isso não muitos anos de. também me acontece eu olhar para o desenho, isto pode parecer presunçoso, mas não é esse o sentido. Depois de ter feito o desenho, às vezes fico a olhar e pensar como é que eu realmente consegui construir isto. Mas eu acho que tem muito. Pronto, um dos aspectos importantes, creio eu, é a observação, como é que eu ia dizer, atenta. Porque, de facto, a realidade, tal como nós a percebemos, ou seja, através do instrumento que temos, que neste caso são os olhos e o cérebro, que fazem lá a conversão toda da informação e põem aquilo ao contrário e depois transmitem-nos para o cérebro da forma correta. Ou seja, nós temos um equipamento de percepção, neste caso que é a visão e o cérebro, que trabalham em conjunto, que nos permite ver as coisas de uma determinada forma. Ou seja, nem vou entrar nesse tipo de discussões se aquilo que vemos é a realidade ou não, Pois. mas portanto, aquilo que aparentemente nós vamos desenhar está ali à nossa frente daquela forma e não é mais ou menos estável, ou seja, fora, por exemplo, pessoas que se mexam. Portanto, nesse sentido, uma observação cuidada, ou seja, se eu for sempre aferindo entre o que estou a ver e o que estou a desenhar, estarei mais próximo de um desenho correto desde o ponto de vista, por exemplo, da perspectiva. Por outro lado, ter algumas noções em termos de formação daquilo que é, por exemplo, os pontos de fuga, mesmo que eu nunca use como ferramenta desenhar pontos de fuga a lápis e depois desenhar a caneta posteriormente. Já há muitos anos, talvez no início na faculdade tenha feito isso, porque me ensinaram a fazer assim para controlar melhor a perspectiva, mas eu parto sempre para um desenho, qualquer um destes que tivemos a ver, sem preparação prévia e faço logo diretamente da caneta, direto. E gosto desse risco também. Uhum. Ou seja, dessa tensão, será que vai sair bem, será que não vai sair bem? Mas eu gosto dessa tensão e desse risco, de pode sair bem ou pode não sair tão bem. Pronto, eu diria que são essas duas coisas. É uma observação muito, Minuciosa. portanto, desenhar, voltar a verificar, desenhar, voltar a verificar, desenhar, voltar a verificar. E depois há alguma noção de como é que se constrói a perspectiva em termos de pontos de fuga, por exemplo. Claro que, e há Sim, sim, sim. urban sketches que o fazem, que distorcem a perspectiva, que Pois fazem já são coisas fábrica, não é? caleidoscópicas, pronto, há todo o tipo de experiências. Eu, nesse sentido, sou mais, tento representar aquilo que estou a ver, de facto. Apesar de, voltando ao desenho anterior, apesar de, claro que isso é uma discussão que tem colocado recentemente, que é um dos pontos do manifesto, que é desenhar, ser fiel às cenas que se apresentam. Eu acho que, apesar de tudo, o desenho, não sendo uma fotografia, dá-nos espaço para reescrevermos
de acordo com o nosso olhar, não é? Portanto, Sim, sem aqui, dúvida. apesar de ser algo que tem por base a realidade, há aqui opções claras que são do João Pedro, Claro. nomeadamente a redução de muitos dos elementos cromáticos e a acentuação de alguns aspectos que até a perspectiva ajuda a acentuar. Neste caso, estes toldos e as sombras que os ajudam a fixar ao chão, não é? Portanto, há aqui um conjunto de elementos que me faz a crer que isto não é só o que lá estava, não é? Porque quando o João opta por esta solução, como disse há pouco, aquilo que lhe aparece invertido na retina, não é? No aparelho visual, e aquilo que depois é descodificado pelas córtex visual e por todas essas camadas no cérebro, mas ainda assim, depois ainda há aqui o toque da pessoa que seleciona e que apenas registra de acordo com o que ela bem entende, dado com E assim, aquilo eu que aí, é o e aí seu. concordo em absoluto, no sentido que, sem dúvida, que nós fazemos opções. Pronto. Por exemplo, eu posso dizer que neste local estavam, sei lá, 50 vezes mais pessoas. Se eu me perdesse a desenhá-las todas, acho que nunca teria conseguido concluir o desenho. E muito mais objetos. Pronto. Essa seleção é sempre feita. E é isso, pronto, eu aí não sei se sei explicar ou se interessa se quer explicar, é a nossa curadoria pessoal Uhum. Sem relativamente dúvida, àquilo que estamos a ver. sem dúvida. Avançamos aqui para estas experiências a lápis de cor sobre Spellcraft. Uhum. É, é- São momentos de lazer, não é? Obviamente, portanto fazem parte do seu cotidiano. Eu vou passar aqui para outra página. Já agora, a propósito disso dos momentos de lazer, eu acho que é uma coisa que posso também dizer. Eu acho que gostaria de desenhar ainda com mais frequência, mas para mim o desenho está sobretudo associado a momentos de alguma descontração e de algum relaxamento e de lazer, ou seja, um final de dia ou de um dia de trabalho que foi um pouco mais curto e eu tenho essa possibilidade, ou um fim de semana, ou uma viagem, ou seja, é aí que eu encontro mais disponibilidade até de tempo e mental para pegar no bloco ou no caderno e desenhar. Portanto, de certa forma, muitos dos desenhos que surgiram e vão surgir têm a ver com esse contexto também de lazer pessoal. Pronto. Uhum. É engraçado este desenho, lembra-me uma situação. Pronto, as pessoas, quem vive em Lisboa saberá onde isto é, ali perto de Belém, Uhum. onde agora existe o MAT, e eu ia ver uma exposição aqui. Mas antes de ir para a exposição, parei porque me chamou a atenção esse enquadramento e estava do lado de cá da estrada e da linha do caminho de ferro, do lado oposto ao edifício, e sentei-me, já não sei, num banco, talvez, num sítio assim desse género, a desenhar. Mas fiquei tal, e isso acontece-me com muita frequência, a mim e a qualquer pessoa, creio eu, que neste contexto do urban sketching. Eu fiquei de tal forma absorvido no desenho que quando terminei o desenho fui ver as horas e tinha passado uma hora e pouco, ou uma hora e meia, e já sequer a exposição tinha fechado. Portanto, fui-me embora e não fui ver a exposição, fiz só o desenho e vim-me embora. Experiências a marcador. Sim, aqui creio até que foi próximo de ter comprado este conjunto de canetas que são para aí 12 cores. Esse não tinha uma paleta reduzida, estas canetas de feltro, assim, ponta de pincel com base de água. E aqui, por exemplo, eu acho que até construí o desenho mesmo com base na mancha. Ou seja, fiz primeiro a cor toda e Uhum. depois é que Introduziram. coloquei a linha por cima para dar algumas texturas. Isto é na LX Factory, sim, exato. Este foi feito no Porto, no simpósio, durante o simpósio.
talvez foi uma oportunidade não só de contactar com pessoas do mundo inteiro, com abordagens muito, muito, muito diferentes ao desenho e aos cadernos, e Era também um foi um mundo período de. concentrado de, talvez nestes 3 dias, creio que foram 3 dias, desenhei com uma intensidade muito maior do que aquilo que é comum para mim no dia a dia. Isso também foi interessante. Simpósio foi no Porto, foi um evento intenso, não é? Só de gente, de atividade, e as pessoas foram todas para ali para desenhar, não é? Portanto, fizeram-se coisas incríveis naqueles dias. E é engraçado porque foi a primeira vez que participei, ou seja, eu sabia já que existiam os simpósios internacionais, eh, não tinha muito bem a ideia do que eram. Eu aqui participei como voluntário, eh, e pronto, fiquei fascinado no fundo, com este grupo de pessoas, ou seja, e isto é uma coisa mais ou menos vulgar comum no contexto dos Urban Sketches, imagino eu, mas pronto, se estivéssemos a almoçar, estávamos a desenhar, se estivéssemos a jantar, estávamos a desenhar, estávamos a desenhar mutuamente e as refeições, ou seja, era quase uma imersão total neste universo e na prática do desenho. E é a troca de impressões e experiências e diferentes culturas, diferentes abordagens. Foi muito rico e muito interessante, sem dúvida. Ah, aqui uma cena de interior, também não é comum, pelo menos na escolha que me foi apresentada. Ahm, estas páginas acontecem numa escrita direta sobre o caderno e foi difícil largar a borracha e o lápis. Para mim, eu já não me recordo de quando usava o lápis e a borracha sequer, portanto já quase que nem sei responder, porque talvez ainda no tempo da faculdade tenha feito isso, mas lembro-me sempre de me incentivarem, mesmo nas primeiras aulas de desenho da faculdade, de arquitetura. Não, 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 não se ensaia, não se faz preparação prévia, isso é logo de caneta direto ao papel. E eu fui-me habituando a isso. E, Isso e, obriga. hoje, e hoje em dia não, nem sequer equaciono se me pedir um desenho de perspectiva, assim, em contexto de trabalho de arquitetura mais rigoroso. Eu sou capaz de fazer alguma preparação prévia, só puxar ali alguns pontos de fuga, lápis muito suave, para que o desenho de perspectiva, se tiver que ter esse output técnico, ou seja, de ser mais geométrico, digamos assim. Mas eu até prefiro o desenho de perspectiva sem ser demasiado geométrico, ou seja, percebe-se que estão lá as linhas, mas a linha super direita não me entusiasma particularmente. Uhum. Gosto muito mais, e penso que isso é até um esforço que todos nós fazemos, ou seja, só ao fim de estar algum tempo a desenhar é que o traço efetivamente se começa a soltar e já vamos com uma expressão um bocadinho mais livre. Este desenho, lá está, os momentos de lazer, eu aqui estou numa coletividade eh, perto da Portela, se não me engano, lá em Lisboa, e eu também participava, quando estava em Lisboa, numa banda musical. Eu toco guitarra e isto era antes dos ensaios. Às vezes chegava mais cedo, isto foi antes do ensaio com a banda. A sala de ensaio era esta coletividade. E pronto, e tive aqui um momento de, não sei, 10, 20 minutos talvez, antes do ensaio. Menos esperar, não é? Aqui voltamos a. Este já é mais antigo, não é? 20. É uma curiosidade só, foi a última viagem, já estava a pandemia a começar. Ou seja, já se começava a falar, e os casos em Itália, mas não tínhamos ainda a noção do que é que seria. Foi na altura em que se começou a falar nisso, mas já me cruzei com pessoas no aeroporto com máscaras e foi mesmo a última viagem antes disso. Nem sabíamos, ou seja, não sabíamos o que é que vinha aí para a frente. Não é? Foi ainda assim um bocado na inconsciência. Não, não foi na inconsciência, foi naquilo que era normal fazer-se. Não é? Sim, sim. Foi muito Pelos próximo, vistos, aliás, isso é 3/3. Poucos dias depois íamos estar todos em casa.
obrigatoriamente. pelos vistos podíamos ter estado mais soltos, não é? Bem, houve ali um Sim, período em que não, porque foi dramático. sim. Mas Mas sim, houve muito essa discussão e eu nem vou entrar por aí porque isso gerou tanta polémica na altura, mesmo sim, entre pessoas conhecidas e amigos, se fazemos assim ou se fazemos assado. Já passámos por ela, de alguma forma. pois, ela está por aí, mas, mas Sim, sim. sim, já é pelo menos uma coisa com a qual nós passamos a conviver, não é? Vai se tornar, vai se tornar banal. Estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, não é? Aqui há um desenho que é feito debaixo de um chapéu de sol, não é? Estas mudanças de ponto de vista ou a escolha do ponto de vista ah, é pelo menos, se o João Pedro diz que não pensa muito no desenho antes de o fazer, pelo menos escolhe muito bem os seus pontos de vista, o local, o encaixe ah, daquilo que vai colocar no caderno. Pronto, aqui, por exemplo, aquilo que para mim também foi uma coisa que eu aprendi um bocadinho com alguma formação, com algumas das formações em que participei e com o contacto com pessoas que desenham há mais tempo do que eu, urban sketchers incluindo. Uh, Nem sempre temos que fazer tudo. Ou seja, aqui neste desenho em particular, uh, foi quase um exercício. Eu podia ter completado a página toda e ter desenhado tudo aquilo que eu estava, o meu enquadramento, com o mesmo grau de detalhe. Mas realmente o saber também abdicar de fazer, por vezes, e não há propriamente uma receita para isso, tem que se experimentar. Eu acho muito interessante aquilo que fica sugerido e o que é que. Já vi muitos exemplos de pessoas que utilizam esse recurso e foi-me dito já muitas vezes, também mesmo até no próprio, no início, na faculdade, quando começámos a abordar o desenho, não é preciso desenhar tudo, não é preciso preencher Pois tudo, não é não, preciso saturar as coisas. é Pronto, preciso saber parar a tempo. e este desenho é um pouco isso. Às vezes também nos falta mesmo tempo, ou seja, temos que ir embora dali de onde estamos para outro sítio. Mas pronto, aqui por acaso também foi em 2020, ou seja, foi naquele verão em que íamos ensaiar, em que ensaiámos um retorno à normalidade. Mas havia assim, era estranho estar na praia neste contexto. E ainda por cima na Nazaré, que é uma praia que fica muito cheia facilmente, Hum. e as pessoas estavam mais ou menos encavalitadas umas em cima das outras, embora estivéssemos nesse período. Bom, nós temos desafio. Tem aqui um desafio que pretende apresentar pessoas e que tem a ver com a sua forma de ver as coisas também. Eu gostava que eu fizesse. Pronto, então eu vou tentar ser breve e vou fazer uma confissão. Isto foi um exercício que eu delineei na altura em que estávamos a fazer umas propostas de exercícios através do blog Os Urban Sketches durante a pandemia, e que houve bastantes. Quem participou sabe do que é que me estou a referir. Mas ainda assim, o exercício em si, penso que pode transportar para outros contextos e continua para mim a fazer sentido e a ser válido enquanto exercício que tem que ver com a prática, prática, quer dizer, com os urban sketches. Algumas pessoas dirão, mas diz lá no manifesto que nós temos que desenhar um local e aquilo que estamos a observar em presença. Pronto. Isto aqui é um bocadinho uma subversão disso, mas na prática é a mesma coisa. Ou seja, o desafio qual é? É que nós selecionemos um espaço, que pode tanto ser interior como exterior, que nós julguemos conhecer bastante bem. Ou seja, pode ser um espaço da nossa casa, que é um sítio onde nós passamos muito tempo, pode ser o jardim em frente da nossa casa, pode ser a rua para a qual nós saímos todos os dias de manhã quando saímos, se vivemos num apartamento ou num prédio, pode ser um local de trabalho. Quer dizer, aqui eu acho que as pessoas vão eleger depois o sítio, se quiserem fazer este desafio ou esta experiência, vão escolher o sítio que elas acharem mais conveniente. Mas o exercício, no fundo, é
um espaço que nós julgamos conhecer bastante bem, em termos de memória, e tentar desenhá-lo sem estar lá fisicamente no espaço. Ou seja, nós vamos sedimentando uma memória no nosso cérebro, ou seja, num primeiro contacto criamos uma primeira imagem, depois em contactos posteriores vamos adicionando informação a essa imagem, até provavelmente, se formos bons observadores, quase que na teoria conseguiríamos desenhar tudo tal e qual de memória. Mas a experiência que eu fiz e aquilo que eu verifiquei, e que no fundo está exemplificado aqui no desenho e depois na fotografia daquilo que é que mesmo aqueles espaços que nós achamos que conhecemos mesmo a fundo, ainda assim há muitas coisas que nos escapam e depois nós começamos a questionar, quando não estamos em contacto direto com o que estamos a desenhar. Epá, mas tem aquela dimensão, tem duas portas, só tem uma porta. Isto estou a falar de um espaço interior ou deste desenho em concreto. Mas depois vamos começar se for um espaço tipo rua, tem candeeiros, não tem candeeiros, são altos, são baixos. Epá, nunca reparei. Ou seja, isto remete muito para, não tanto quando nós estamos a desenhar, porque eu acho que quando estamos a desenhar até estamos particularmente atentos, mas no nosso dia a dia, eu se calhar ousaria dizer que estamos profundamente distraídos. Portanto, e então é um bocadinho a ferir estes dois registros, ou seja, o registro da atenção e da distração. Por exemplo, a prática do desenho para mim, enquanto estar presente num local de uma forma mais intensa, é uma coisa muito importante e relevante na experiência do desenho. Ou seja, de estar ali quase a comungar, ou seja, o nosso ritmo de vida atual remete-nos para passarmos de tudo, relativamente a tudo, muito rapidamente. Seja um local, ou seja, nós fazemos scroll no telemóvel ou no computador a um ritmo alucinante. Nós, não, na verdade, não vemos nem tomamos atenção a nada, passamos os olhos. E eu acho que nós também, se já transportamos isso um bocadinho para a realidade já. Uh, Pronto, claro que alguém que se senta a desenhar já tem uma abordagem um Tem bocadinho outro diferente tempo, tem outro tempo. relativamente a isso. Portanto, no fundo, aqui o desafio é desenhar um espaço de memória e depois ir lá ao local e confrontar com aquilo que nós desenhamos com aquilo que é de facto. E eu acho que quase todas as pessoas vão ter enormes surpresas relativamente àquilo que nós julgávamos saber e àquilo que é de facto. Ok. No fundo, é este o desafio. Ou Ah, seja, aqui não importa tanto o registro e os materiais escolhidos, isso é uma opção gráfica de cada um, mas é mais este jogo, esta confrontação. ok. Muito obrigada, João. Aproveito para despedir. Já chegámos mesmo essa conversa. Eu peço ao João Pedro que não desligue. Quanto às pessoas que nos vão seguindo, agradeço o vosso interesse e, e para o mês que vem cá estaremos novamente. Obrigada, João Pedro. Obrigado. Aceita-se bem este desafio. Vamos ver o que é que ele pode provocar e que reflexão ele também permite fazer, ao fim e ao cabo, não é? Obrigada e um bom fim de semana. Até uma próxima a todos. Obrigada.